E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. E bom, hoje quero trazer aqui para vocês uma novidade, um lançamento da Razer. Vou apresentar hoje para vocês aqui o Razer Cobra. É um novo mouse da Razer, um mouse com uma proposta de ser custo-benefício, mas entregando uma grande qualidade. Bom, eu vou fazer o unboxing dele, mostrar para vocês o mouse, fazer um review completo e vou tentar comparar ele um pouco com o Razer Viper que eu tenho aqui para comparar com ele. Infelizmente eu não tenho o Razer Viper Mini para comparar porque está muito difícil de encontrar ele no mercado e provavelmente daqui para frente vai ser mais difícil porque acredito que esse Razer Cobra ele venha para substituir o Viper Mini. Mas vou comparar com o Viper normal e vou falar um pouco do Viper Mini também, se teve alguma atualização. No final, acredito que vocês vão saber se realmente vale a pena pegar esse mouse Razer lançamento. Bom, sobre o unboxing eu achei bem simples. Eu não estou acostumado a ver caixas da Razer tão simples assim. Normalmente a caixa vem cheia de firula, assim como a do Razer Viper Bundle Victory, que foi o que eu comprei para comparar com esse Razer Cobra. Inclusive vou trazer vídeo dele no canal também, vou mostrar o unboxing. E a caixa do Razer Viper do Bundle Victory, que é claro que é um pacote um pouco mais caprichado, bem mais interessante a experiência do unboxing, né? Bem mais caprichado. Agora desse mouse aqui do Razer Cobra eu achei bem simples, né? Bom, mas aí sobre o mouse em si, é um mouse bem bonito, né? Eu gostei bastante, assim, a primeira impressão já logo de cara você vê um mouse bem bonito, bem caprichado. O mouse sim tem vários detalhes, né? O USB é detalhado, bem bonito, vem com uma capinha preta. É um mouse bem bonito, né? Na minha opinião. Os produtos da Razer costumam ser bem caprichados, né? Acredito que todo mundo que tem a oportunidade de testar um produto da Razer sabe do que eu tô falando. Bom, agora vamos entrar na questão da construção do mouse, né? O que eu achei da construção? Bom, a primeira impressão, assim, a construção não parece ser tão incrível, né? Tão diferente para um mouse de lançamento. Mas a gente está falando do Razer Cobra e não do Razer Cobra Pro. Então, claro que a construção dele não vai ser a top de linha, até porque ele tem a versão Pro, que é wireless, e ela sim, a construção provavelmente é um pouco mais robusta, né? As laterais são emborrachadas e tudo mais. Agora nesse aqui a construção é um pouco mais simples, mas não é porque é simples que deixa a desejar, muito pelo contrário. Eu achei a qualidade do plástico, como todos da Razer, uma qualidade acima da média. Você vê que o plástico ele é texturizado, uma textura que não é emborrachado, que é excelente, porque a textura emborrachada ela costuma grudar muita sujeira, incomoda bastante com o tempo do uso, porque para limpar é um saco, né? Que é o que a gente encontra no Red Dragon Cobra M711, que na minha opinião, né, eu não gosto. E nesse Razer é um plástico texturizado, o que é ótimo para dar uma aderência na mão, porém ele não é emborrachado, o que é excelente, né? Não é um plástico que imita a borracha, então não gruda sujeira. Gostei bastante da textura do mouse, então a construção é muito boa sim. Bom, sobre a qualidade dos botões então, vamos entrar nesse mérito que eu acho que é um dos pontos mais altos desse mouse na minha opinião. A gente vai ter aqui alguns switches muito interessantes. Os switches dos botões principais são muito bons mesmo. Comparado assim com o próprio Razer Viper, eu vou colocar um trechinho dos dois clicando para vocês verem, mas é uma qualidade bem legal. Claro que não dá para passar essa qualidade no vídeo, mas já adianto que assim, a experiência é ótima, os switches são muito bons, a sensação tátil deles é excelente. O mouse com a melhor sensação tátil que eu testei até agora. Vou deixar o trecho então do áudio para vocês tirarem alguma conclusão, mas claro que não é a experiência do mouse. E vou passar um trecho dele e depois do Viper para vocês compararem o som. Bom, então assim, os botões são muito bons mesmo, assim, se a gente comparar com o Razer Viper, teve um avanço muito grande.
porém a gente está falando de um mouse que ele lançou, que já teve uma geração depois do Viper e depois esse que é o Cobra. Então assim, é claro que não é uma comparação tão justa, mas assim, fica muito claro que teve um upgrade muito grande dos botões, e isso no próprio site da Razer a gente consegue ver, que são, inclusive são os switches óticos, os switches principais, e eles são os switches óticos da geração 3, segundo o site da Razer. Então eles são switches atualizados para o Razer Cobra. Esses switches não estão presentes no Razer Viper Mini e nem no Razer Viper normal que vem no Bundle Victory. Então ele é um switch novo e é um switch com uma resposta, uma sensação tátil excelente. Eu gostei muito do switch, é muito prazeroso clicar com esse mouse e de fato assim, ele é bem melhor, bem superior do que os botões do Razer Viper. Sobre os fits do mouse, eles são 100% PTFE, então problema nenhum quanto a isso, excelente. Fits 100% PTFE são muito bons, escorregam demais e não atrapalham em nada durante a gameplay. Sobre os fits, acho que não tem nem muito o que falar, excelentes também. Bom, e para finalizar a questão da construção, o cabo é o cabo Razer Speed Flex, então, mas no final é como um paracord, né? Um cabo bem macio, não é igual ao paracord, ele é um pouco mais rígido, mas nada que interfira na gameplay, é um cabo muito leve, que não atrapalha em nada, o que é excelente, você não percebe que você está usando o mouse com cabo enquanto você joga, um cabo excelente. Bom, e aí vamos entrar na questão da pegada do mouse, né? Na minha opinião, a pegada do mouse é excelente, não tem problema nenhum. Eu senti a pegada dele bem parecida com a pegada do Ajaz. Acredito que eles têm tamanhos, né, altura bem parecidas, né? Por isso eu senti essa semelhança. Mas ele não é um mouse grande, né? Ele é para ser a proposta dele é para ser quase do tamanho do Viper Mini, então provavelmente as melhores pegadas que vão se encaixar nele é Claw e Fingertip. Dá para usar Palm, mas ele fica um pouco pequeno dependendo da mão, né? A minha mão tem aproximadamente 19 centímetros, então eu senti ele um pouco pequeno para Palm, enquanto no Viper normal é muito bom, a pegada Palm funciona perfeitamente. Esse ele já não tem essa proposta. Bom, sobre o tamanho do mouse, ele é bem semelhante ao Razer Viper Mini, só que ele é um pouco maior, né? Ele é 1 milímetro mais comprido e 1 milímetro mais largo. Então, assim, quase diferença alguma, assim. Na prática não muda, não interfere em nada. Com relação ao Viper normal, ele é bem menor, sim. Ele é bem menor, justamente porque ele tem a proposta de substituir o Razer Viper Mini, provavelmente, em questão de pegada e tamanho, né? E aí, sobre o peso dele, ele é um pouco mais leve do que o Razer Viper Mini. E mais leve também do que o Viper, obviamente. O mouse com um peso excelente, um mouse bem leve. Ele está na casa dos 58 gramas, então um mouse bem leve, o que é excelente também. Bom, sobre o sensor do mouse, né, que é uma coisa um pouco mais complicada quando a gente fala da Razer, porque eles costumam esconder qual que é o sensor que eles usam, né, eles não costumam divulgar, mas eventualmente a gente acaba descobrindo e eles costumam usar o sensor PixArt, e aí não tem especificação ainda do sensor, eu não quero arriscar abrir o mouse, mas provavelmente é um sensor de qualidade, ele é um sensor parecido com o do Razer Viper Mini, com um polling rate máximo de 1000 Hz, né, a taxa de atualização máxima de 1000 Hz, e é um sensor excelente, né, pelo que eu testei não teve problema nenhum, é um sensor que entrega aquilo que ele promete, um sensor muito bom e que não tem nada a desejar. Comparando com o sensor do Razer Viper eu não senti diferença nenhuma, mas é possível que tenha tido uma atualização, mas nada assim muito perceptível. Porém assim, o sensor é excelente e não tem nada a desejar, então acho que isso não tem problema nenhum. Bom, e aí sobre a iluminação do mouse, ele tem um RGB, que é totalmente programável pelo software, inclusive ele tem um software que você consegue programar os botões, que você consegue fazer a calibragem do mouse, um software bem completo assim, como todos da Razer. Na verdade o software é um para todos os mouses da Razer, conforme você conecta o seu mouse ele vai reconhecer, e aí você pode configurá-lo. E aí sobre a luz, ele tem um RGB totalmente configurável pelo software, e esse RGB ele pega uma linhazinha na parte inferior e o logo da Razer, muito semelhante ao do Razer Viper Mini, né? No Razer Viper convencional ele não tem essa luz de LED fininha embaixo, apenas a iluminação do logo.
Mas é legal e assim, LEDs muito bons, né, que você consegue programar com muita precisão a cor que você quer. Bom, então, gente, para concluir, se esse Razer realmente vale a pena. Na minha opinião, esse mouse ele pode valer muito a pena, porque é um mouse muito bom, com uma proposta bem interessante, porque ele é um mouse que ele tem uma qualidade muito boa. A construção, assim, excelente, impecável, todos os botões são bons, o scroll é bom, que eu esqueci de comentar, um scroll excelente também, a qualidade do cabo é muito boa, o mouse muito gostoso de usar, principalmente por conta dos switches, que são switches muito bons, muito satisfatórios de você usar. Gostei bastante dos switches. Assim, a princípio eu achei que fosse um mouse simples, porque eu fiz o unboxing dele em seguida do unboxing do Razer Viper e eu achei assim, o Razer Viper tinha emborrachado do lado e tal, mas a questão do switch que pega nesse mouse é um switch muito bom, que realmente faz a diferença na hora de você usar o mouse, na hora de você jogar, enfim. Então assim, é uma atualização que eu acho muito válida para o Razer Viper, né, já que ele vem aí para substituir os Razer Viper, então eu acho que realmente vale a pena. Agora, tem a questão do preço, né? Eu comprei ele na Amazon, vou deixar o link aí na descrição para caso alguém tenha interesse, mas hoje ele se encontra na faixa dos R$330, né? Claro que é um lançamento, então a tendência é ele baixar a alguma hora, mas por enquanto acredito que dependendo do usuário ele não vale tanto a pena, porque ele é um mouse custo-benefício. E um mouse custo-benefício de R$330 não é um mouse custo-benefício, é um mouse que está um pouco caro para o que ele entrega. Apesar de que, como eu já falei, ele entrega muito. O upgrade dele, do Viper Mini para ele, é grande com relação aos switches principalmente. Mas eu ainda acho que o preço ainda está um pouco caro e talvez valha a pena esperar um pouquinho. Mas é um mouse muito bom, eu acho que para quem tem a oportunidade de comprar, quer comprar um Razer bom, eu acho que vale a pena. Ou se não, talvez esperar, se tiver mais dinheiro, esperar para comprar o Razer Cobra Pro, que daí já tem a questão de ser wireless e uma construção provavelmente um pouco melhor e tudo mais. Mas é um mouse que realmente assim, muito bom, principalmente a questão dos switches. Bom, e aí foi isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do review. Para quem tá gostando de acompanhar aí o conteúdo do canal, fico muito feliz se você quiser se inscrever, dar um like aí e tudo mais. E tamo junto então, valeu e até a próxima!